E aí pessoal, tudo certo? Esse é um vídeo um pouco mais rápido. A gente vai ver alguns exemplos de retratos de fase e como construir, como esboçar esses retratos a partir das informações da equação diferencial. Não é a ideia desse vídeo resolver as equações, isso a gente já viu nos vídeos anteriores. Eu vou fazer aqui só esboçar os retratos de fase. Então vamos lá, primeiro exemplo. Então beleza, para esse primeiro sistema linear, a gente pode reescrever ele usando aquela notação matricial, encontrar a equação característica, e fazendo isso, a gente descobre que os autovalores da matriz associada são 1 e 4. Então aqui a gente está com um exemplo onde os dois autovalores são positivos. A gente pode determinar alguns autovetores respectivos. Aqui eu fiz a conta, encontrei o vetor 1, 1 como um autovetor associado ao lambda igual a 1, e o vetor 1 menos 2 como autovetor associado ao lambda igual a 4. A partir desses dois pares, a gente pode montar aquelas duas soluções, e fazendo a combinação dessas duas soluções, a gente obtém essa solução geral. Então, a partir dessa expressão, vamos montar o retrato de fase. Como a gente viu nos exemplos anteriores, a primeira coisa que a gente faz é desenhar essas soluções básicas que aparecem aqui, né? Então a gente faz escolhas convenientes para C1 e para C2, sendo 0, 1 e menos 1. E daí o gráfico dessas soluções mais básicas ficam assim. Então, por exemplo, essa semi-reta aqui é gerada pela solução quando a gente escolhe C1 igual a 1 e C2 igual a 0. E, por exemplo, essa outra aqui é gerada pela solução quando a gente escolhe então C1 igual a 0 e C2 igual a menos 1. Então tá, essas aqui são simples, porque são soluções que são sempre múltiplos do autovetor, porque são soluções que ficam presas no espaço gerado pelo autovetor. Agora o problema é descobrir como que fica a solução, por exemplo, que passa por esse ponto aqui. Então suponha que a gente quer desenhar a solução que passa por esse ponto, ou seja, a solução que para t igual a 0 está nesse ponto aqui. Para isso, o que a gente faz, que a gente já viu nos outros vídeos, a gente decompõe essa solução como a soma da solução que passa por esse ponto e da solução que passa por esse outro ponto aqui. A curva que passa por esse ponto, ela é gerada pela soma da solução que passa por esse ponto com a solução que passa por esse outro ponto aqui. Agora, a gente sabe que a solução que passa por esse ponto aqui, à medida que t avança, ela vem para algum outro instante aqui. Ou seja, à medida que t avança, essa solução está andando sobre essa reta nesse sentido aqui, no sentido dado por essas flechinhas. E a mesma coisa vai acontecer com a solução que passa por esse ponto. Passou um instante de tempo qualquer, a solução vem parar em algum instante aqui. Então o que a gente quer saber é como que fica a curva que passa por esse ponto aqui que a gente marcou, né? Então, a gente sabe que como aquelas duas componentes elas estão se afastando da origem, por aqui vai passar uma curva que, à medida que o tempo passa, ela também vai se afastar da origem. Agora, isso pode acontecer de várias maneiras, né? Ela pode se afastar da origem seguindo uma trajetória assim, ou pode se afastar da origem seguindo uma trajetória assim, ou talvez assim. Então, falta decidir qual delas é a mais apropriada para o que está acontecendo aqui nesse caso. Então, para isso, deixa eu apagar aqui um pouco desses rascunhos. Então, para isso, notem o seguinte. Essa solução aqui, ela vem desse termo aqui, da solução geral, e, portanto, o jeito que essa solução está se afastando da origem é dado por essa função escalar aqui, e na t. Então, essa componente aqui se afasta da origem como e na t. Enquanto que essa outra solução aqui, que vem desse segundo termo, a solução se afasta da origem de acordo com essa outra função escalar, essa função e4t. Portanto, essa solução aqui, ou qualquer componente em cima dessa curva aqui, dessa reta, ela se afasta da origem como e na 4t, enquanto que nessa outra ela se afasta da origem como e na t. Então, aqui, essa componente do e na 4t, ela se afasta da origem mais rápido do que essa daqui. Então, por isso, a solução que eu estou procurando, ela tem que ser compatível com isso também, ou seja, a componente que está sobre essa curva aqui tem que se afastar mais rápido da origem do que essa. E, portanto, a gente obtém uma curva mais ou menos assim.
E a mesma coisa se a gente considerar t indo para menos infinito. Outra maneira de ver isso é o seguinte. Deixa eu desenhar um gráfico aqui na esquerda. Esse gráfico que aparece aqui é o gráfico S na quarta. Então, essa componente vertical aqui é a potência quarta dessa componente horizontal. E esse mesmo fenômeno vai aparecer aqui no que a gente quer, porque essa componente aqui, essa função escalar, ela é a mesma coisa que pegar essa função aqui e elevar na quarta. Então as soluções que estão em qualquer lugar aqui, elas se comportam como esse gráfico aqui de S na quarta. Então, por exemplo, a solução que passa por esse ponto aqui vai ter uma cara mais ou menos assim, a solução que passa por esse ponto aqui vai ter uma cara mais ou menos assim, que são coisas mais ou menos relacionadas com essa curva aqui. Então é isso. Desse jeito a gente consegue esboçar, então, o retrato de fase para soluções dessa equação diferencial. Deixa eu limpar a tela para mostrar as soluções mesmo. Assim, o retrato de fase, nesse caso, fica dessa maneira. Então, notem que as curvas que aparecem aí são todas compatíveis com o que a gente falou agora, né? E mais, e todas elas mais ou menos lembram essa curva aqui, S na quarta, né? Em cada um daqueles pedaços do gráfico. Tá? Em geral, a gente desenha o retrato de fase só com algumas soluções. Aqui, nesse caso, eu estou desenhando o gráfico de 8 soluções, porque aqui a gente já tem toda a informação que a gente precisa. Por exemplo, se eu quiser a solução que passa por esse ponto aqui, ela vai ter que ser uma coisa mais ou menos parecida com essa curva aqui, só que passando por esse ponto. Então, à medida que o tempo aumenta, ela vai ser uma coisa que vem para cá, e quando o t vai para menos infinito, ela é uma curva que vem para cá. Então, essa aqui é o sentido do tempo da solução que passa por esse ponto aqui. Claro, a gente pode aqui desenhar muito mais soluções, só que isso não colabora tanto para a visualização do que está acontecendo, né? Se a gente desenhar mais uma dezena aqui de soluções, o gráfico fica assim. Isso não traz muita informação nova do que o que a gente já tinha. Então, é isso. Próximo exemplo. Nesse segundo exemplo, a gente tem esse problema. Nesse caso, a matriz dos coeficientes vai ter um único autovalor distinto. E nesse caso, a gente consegue só um autovetor linearmente independente. Então, pelo procedimento que a gente viu nos vídeos anteriores, a gente sabe que a solução vai ter essa cara aqui. E para desenhar o retrato de fase, a gente faz o seguinte. Essa curva que aparece aqui é o que acontece quando C1 é igual a 1 e C2 é igual a 0. E aqui C1 igual a menos 1 e C2 igual a 0. Então eu estou desenhando as soluções que vêm desse termo aqui. Esse termo é o único termo que gera essas retas no espaço de fase. Porque esse outro termo aqui, para cada escolha de t que a gente faz, a gente está somando esse vetor com esse outro vetor diferente aqui. Então está tendo combinações lineares que não permanecem numa única reta. Tá? Mas o que a gente pode ver aqui é o seguinte, essas curvas que vêm desse outro termo aqui, à medida que t aumenta, o peso que esse vetor aqui tem na contribuição dessa soma vai ficando cada vez menor, porque a gente está somando cada vez um múltiplo maior desse vetor 2, 1. Então o que a gente espera é que à medida que t avance, as soluções dadas por esse termo aqui sejam soluções que vão ficando paralelas com as soluções que vêm desse outro termo aqui. Então, desenhando aqui algumas curvas, a gente obtém isso. E notem que aqui acontece o que a gente estava falando, né? Por exemplo, olhando para essa curva aqui, à medida que t aumenta, essa curva aqui vai ficando cada vez mais paralela com essa daqui. E a solução que passa por esse ponto, por exemplo, é uma solução que está cada vez ficando mais paralela com essa outra solução aqui. Então, é isso. Todas as soluções para essa equação vão ter alguma dessas caras aqui. Próximo exemplo. Aqui nesse exemplo, a gente tem uma matriz de coeficientes que possui dois autovalores distintos, um negativo e um positivo. Nesse caso, autovetores associados a esses autovalores são, por exemplo, esses dois aqui, e a solução geral fica assim. Então, desenhando aquelas soluções mais básicas, a gente obtém essas curvas aqui. Aqui uma observação, por exemplo, essa curva que aparece no primeiro quadrante é a solução do problema quando C1 é igual a 1 e C2 é igual a 0.
E notem que aqui as setas estão apontando para a origem. Isso é porque essa solução aqui, à medida que t vai para mais infinito, esse termo aqui vai para zero. Então isso está contraindo esse vetor 1, 1 cada vez mais. E se a gente olhar para essa solução aqui, esse gráfico é gerado pela solução quando C1 é igual a 0 e C2 é igual a 1. Aqui as setas estão apontando para o lado oposto da origem, porque como aquele gráfico vem dessa função aqui, e aqui eu estou com essa função escalar, é na 5t, e é na 5t vai para mais infinito quando t vai para mais infinito. Então isso aqui está cada vez aumentando mais esse vetor 1 menos 2. E, analogamente, a gente tem aqui nessa outra reta esses comportamentos parecidos. E agora, para ver como é que ficam quaisquer outras soluções, esse caso é o caso mais simples, porque, por exemplo, se a gente quer ver como é a solução que passa por esse ponto aqui. Bom, a solução que passa por esse ponto é a combinação da solução que passa por esse com a combinação que passa por esse, e, à medida que o tempo passa, essa solução está se afastando da origem, enquanto que essa está se aproximando. Então, isso dá origem aqui a algum outro ponto que está por aqui. E, se a gente aumentar mais o tempo, essa daqui vem para cá, essa outra vem para cá, e, portanto, a gente fica com alguma curva aqui. Então, a curva solução vai ter alguma cara assim. E o sentido dessa curva tem que ser compatível com aquelas outras, né? Então tem que ser nessa direção aqui. Então tá, deixa eu apagar esse rascunho e desenhar as curvas de verdade. Então o retrato de fase nesse caso fica assim. E tá aí. Essas curvas que a gente desenhou já dizem tudo que a gente precisa saber sobre todas as soluções. A gente não precisa desenhar mais nada. Próximo exemplo. Nesse exemplo 4, a matriz de coeficientes tem autovalores 0 e menos 3. Alguns autovetores associados são, por exemplo, 1, 1 e 1 menos 2. Nesses exemplos, sempre que possível, eu tentei deixar os mesmos autovetores para a gente perceber mais a diferença do que estava acontecendo entre um gráfico e outro. Então, sempre que possível, os autovetores aqui são 1, 1 e 1 menos 2. Eu fui só alterando a matriz para que os autovalores fossem diferentes. A solução geral é dada por essa expressão e eu vou desenhar essas soluções básicas aqui, então, primeiro. Primeiro vamos ver as soluções que a gente está mais acostumado, que são as soluções geradas por essa função aqui. Bom, por exemplo, se a gente escolher C1 igual a 0 e C2 igual a 1, a gente tem essa curva aqui. Essa curva, como vem dessa função, isso é sempre um múltiplo do vetor 1 menos 2. E, à medida que o tempo passa, isso está se aproximando da origem. Então, tá aí. Essa outra curva aqui é o que acontece quando C1 é 0 e C2 é menos 1. E, analogamente, a gente tem um comportamento parecido. Já essa outra reta aqui, notem que ela não tem nenhuma seta sobre ela. Por quê? Se a gente fizer ali naquela solução a escolha C1 igual a 1 e C2 igual a 0, a gente vai obter só essa função aqui, a função constante 1, 1. E o gráfico dessa função constante é esse ponto aqui. Esse ponto é o gráfico daquela solução ali, da solução constante 1, 1. Então, essa reta sem nenhuma seta está dizendo o seguinte, que, por exemplo, se eu quiser saber como que é o gráfico da solução que passa por esse ponto aqui, esse outro ponto mais aqui em cima, o gráfico dessa solução é só esse ponto. A solução que passa por esse ponto é uma solução constante, que é dada no gráfico como só aquele ponto ali. Então, qualquer condição inicial que eu escolha sobre essa reta de cor azul um pouco mais escuro, vai dar origem a uma solução que é uma solução constante. E o gráfico é dado, então, só por um ponto. Agora, como que fica o cenário para as outras soluções? Vamos olhar para a solução que passa por esse ponto aqui. A gente pode ver, decompondo, então, esse ponto como uma combinação linear dessas coisas mais básicas aqui. E, então, a solução que passa por ali é a soma da solução que passa por aqui e da solução que passa por aqui. Notem que a solução que passa por esse ponto aqui, ela está cada vez se aproximando mais da origem, à medida que o tempo passa. E a solução que passa por esse ponto aqui fica parada nesse ponto. Portanto, a solução que passa por esse ponto aqui, à medida que o tempo passa, vai andar
na direção daquele ponto que está parado, já que a outra componente, essa daqui, está se aproximando de zero. Então, o gráfico da solução que passa por aquele ponto que a gente marcou é essa reta aqui. Para ter negativo, o gráfico vai estar em alguma região aqui, cada vez mais longe da origem, e para ter positivo, a gente vai estar cada vez mais próximo aqui desse ponto em verde que está aqui. Essa solução em vermelho, ela nunca encosta naquela reta azul, pelo teorema de existência e unicidade. Mas, à medida que o tempo vai para mais infinito, essa curva em vermelho está cada vez mais próxima daquele ponto na reta azul escuro. E assim, todas as outras soluções vão ser retas que estão se aproximando dessa reta em azul escuro. E todas essas retas paralelas com essa reta azul mais claro. Então, deixa eu apagar aqui e desenhar as outras soluções. Portanto, está aqui. Todas essas semi-retas são gráficos de soluções para aquela equação diferencial. Próximo exemplo. Nesse exemplo 5, a gente tem uma matriz de coeficientes com autovalores complexos e um autovetor associado, aquele autovalor lambda1, é esse autovetor aqui. Lembrando, a gente não precisa calcular o outro autovetor, né? O autovetor associado ao lambda2 é qualquer autovetor associado ao lambda1 conjugado. Bom, nesse caso a solução geral vai ser uma combinação de exponenciais, senos e cossenos. A gente já viu como encontrar essas soluções aqui. E o retrato de fase vai ser dado por gráficos com essa cara aqui. Tá, uma observação. Como seno e cosseno são funções que ficam oscilando entre -1 e 1, então todo gráfico de soluções para equações desse tipo que tenham autovalores complexos sempre vão ser curvas que ficam orbitando aqui a origem do plano XY. Então, aqui pode parecer que essa curva, à medida que se aproxima da origem, ela para na origem, mas não. Essa curva está cada vez se enrolando, espiralando mais perto da origem e nunca toca a origem. Então ela está se aproximando da origem, mas está cada vez se enroscando mais em torno da origem e nunca toca a origem. Então a curva ficar girando em torno da origem sempre vai acontecer quando a gente tem esse caso complexo. Outra coisa, aqui a seta indicando a direção do tempo está nesse sentido aqui, se afastando da origem. Por quê? Porque essa exponencial que aparece aqui, ela tem esse expoente positivo, ou seja, à medida que t vai para mais infinito, essas exponenciais aqui vão para mais infinito. E isso força com que a solução se afaste da origem. É por isso que aqui a gente tem sempre esse sentido aqui. Todas as outras soluções vão ter que ser compatíveis com o que está acontecendo com essa solução que está desenhada. Então, desenhando mais alguns outros gráficos, a gente fica com esse retrato de fase aqui. Todas essas curvas compartilham dessas mesmas duas propriedades. São curvas que estão sempre girando em torno da origem e, à medida que t vai para mais infinito, elas estão se afastando. Aqui, como a gente desenhou só essa parcela do gráfico, isso pode dar a entender que essa curva aqui talvez vá para cá e não volte mais, mas não é verdade. Essa curva vai subir e em algum momento ela vai voltar por aqui, vai aparecer aqui embaixo, cada vez se afastando mais da origem, mas sempre girando em torno da origem. Então tá, próximo exemplo. Nesse último exemplo, a gente também tem uma matriz de coeficientes com autovalores complexos, porém esses autovalores têm parte real nula, ou seja, esses autovalores são números imaginários puros. Um autovetor associado àquele lambda1 é, por exemplo, o vetor -7, -4i, 5, e a solução geral para aquele sistema de equações é dado por essa expressão aqui. Vou desenhar aqui primeiro o gráfico de uma solução só. Essa curva fechada representa o gráfico de uma solução para aquele sistema de equações. Então, por que essa curva aí é uma curva fechada? Notem que todas as funções que aparecem aqui nessa solução geral são funções periódicas. E mais, né, todas elas têm o mesmo período. Então, à medida que o tempo passa, os valores que vão aparecendo aqui para essa função x de t começam a se repetir. Por isso que o gráfico de qualquer uma das soluções desse sistema são curvas periódicas de t e, portanto, no plano xy, isso vai dar sempre curvas fechadas. Notem que, se aqueles autovalores tivessem uma parte real,
aqui a gente teria algum tipo de exponencial multiplicando essas funções. E daí a gente não teria mais uma curva fechada como gráfico. Porque se essa exponencial aqui fosse positiva para t positivo, a gente teria uma curva, como no exemplo anterior, que está sempre se afastando da origem. E se fosse uma exponencial com expoente negativo quando t fosse positivo, por exemplo, um e na menos t, então a gente teria uma curva que fica orbitando a origem, mas está cada vez se aproximando mais da origem. Como a gente não tem essas exponenciais, então essa função x maiúsculo de t vai ser uma função periódica que vai dar origem a alguma curva fechada como essa que apareceu aqui. E todas as outras soluções vão ter que ter essa mesma cara. Portanto, o retrato de fase fica assim. Aqui eu desenhei só mais algumas soluções para aquela equação diferencial. E esse fenômeno só acontece aqui. A gente só tem curvas fechadas no retrato de fase para esses sistemas lineares que a gente está vendo, quando a solução não tiver aquelas exponenciais. Isso é a mesma coisa que dizer que os outros valores têm parte real igual a zero. Então tá, por hoje é isso. Até a próxima. Tchau!